futuro do meio ambiente no Brasil está em jogo. Até o mês que vem deve ser apresentado aos deputados o relatório preliminar do novo Código Florestal Brasileiro em substituição ao velho, de 45 anos, que precisa urgentemente ser reformulado. As divergências são inúmeras, mas algumas delas se sobressaem, como o capítulo que trata da reserva legal. É a parte que dá o limite de conservação da vegetação original na terra, hoje em 20%. Na verdade, a tendência é passar a maior parte dos deveres para os estados. Será que é uma boa medida? O Estado ficaria só com a definição macro. A maior dificuldade, porém, é conciliar a preservação do meio ambiente com o crescimento econômico e reduzir ao máximo o conflito entre ambientalistas e ruralistas. E é para conversar sobre esse novo Código Florestal que nós convidamos o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, e o relator do projeto do Código na Comissão Especial, o deputado Aldo Rebelo. Vamos começar pelo deputado, que é o relator. O senhor acha que essa história de briga entre ambientalista e ruralista é artificial? Por que você acha isso? Eu creio, Monforte, é uma alegria partilhar esse momento aqui com o nosso querido amigo, ministro Mink, que há muito de artificialismo nessa polêmica. Ela alimenta interesses ideológicos, corporativos, porque a legislação no Brasil, ela sempre procurou, e não há por que renunciar a esse propósito, a proteção do meio ambiente, e nós somos uma civilização com um compromisso histórico com as questões ambientais, e ao mesmo tempo proteger o desenvolvimento, os legítimos interesses do desenvolvimento econômico, técnico, da agricultura, da pecuária, do desenvolvimento industrial, da infraestrutura. Nós sempre pautamos a nossa legislação pelo compromisso. A reserva legal é um conceito do José Bonifácio de Andrade Silva, do patriarca da nossa independência. Não há esse conceito em nenhuma outra legislação do mundo. Não há reserva legal nos Estados Unidos, não há reserva legal na Europa. Aliás, nem área de proteção permanente em muitos países da Europa existe. Então é um compromisso. Eles destruíram tudo, quase. Então o Brasil tem esse compromisso e ele precisa ser preservado. Não podemos abrir mão do conceito de reserva legal, nem de APP, porém não podemos inviabilizar a agricultura, a pecuária, a produção no Brasil em função disso. E essa legislação que está aí, todo ano ela tem que ter adiado a sua entrada em vigor. Então ela tem algum problema. Ela causa insatisfação nos assentados da reforma agrária, nos pequenos e médios proprietários e nos grandes proprietários. Ela é uma legislação que vigora de um jeito numa parte do Brasil e de um jeito em outra. Por incrível que pareça, as pessoas na Amazônia estão mais dispostas a aceitar 80% de reserva legal do que as pessoas que vivem no Sul e no Sudeste a aceitar os 20% pela taxa de ocupação. Então é um problema que nós temos que discutir com equilíbrio, com razoabilidade, para encontrar uma solução que atenda à questão ambiental e que atenda também às aspirações dos agricultores e dos produtores. Bom, ministro, isso é o bom senso, né? Esse equilíbrio entre ambientalista e ruralista é o bom senso, tem que proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, tem que produzir. Qual é a visão do Ministério? O Ministério julga que alguns pontos do Código Florestal podem ser modernizados. Nós, inclusive, junto com o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, promovemos um grande encontro e um acordo histórico com a agricultura familiar e o meio ambiente. Juntamos a CONTAG, a FETRAF, o MPA, as entidades que agrupam a agricultura familiar, que representa 80% da força de trabalho no campo. E com eles temos um grande acordo, né? Simplificar a verbação da reserva legal, torná-la gratuita para os pequenos, pagamento de serviço ambiental, né? Ou seja, ajudar a eles a cumprirem a lei. E agora vamos discutir esse acordo com o resto da sociedade. O governo editou em dezembro o decreto Mais Ambiente, que é um grande avanço, né? Cuja base nós preparamos juntos com o MDA, o ministro Cássio. E isso é como ajudar a fazer cumprir a lei, né? Recurso, tecnologia, extensão rural, educação, em vez de chegar só com a caneta, dá prazo, condições para a pessoa cumprir a lei. Mas o que acontece hoje? Há, né, uma bancada ruralista forte no Congresso que quer
diminuir a proteção ao meio ambiente, diminuir o conceito da reserva legal, Você acha que diminuir o conceito da você acha que 20% é razoável? Não, é pouco, 20% no Sul é razoável. O problema é que eles não querem. Eles querem dizer que quem desmatou no passado, para botar lá a cana, a cafezada, não é obrigado a recompor isso, ainda que seja fora da sua propriedade. Eles querem anistiar quem desmatou ao arrepio da lei. Eu acho que o mundo inteiro está discutindo a questão do clima. E o mundo inteiro está ampliando leis de proteção à floresta e à biodiversidade, até por causa da questão climática. Hoje, você querer andar para trás, né, diminuir, seria o Brasil o único país do mundo, no meio da crise climática, ao invés de aumentar a proteção, querer diminuir a proteção. E nós temos milhões de hectares de áreas degradadas. Nós podemos aumentar a produção de alimentos sem entrar nas áreas dos biomas. Então, há três questões fundamentais. O ministro Stefanes, a CNA, etc., o ministro defendeu para o presidente Lula o fim da reserva legal, né? A anistia a quem já desmatou. E a regionalização de tudo, como Santa Catarina, que diz que lá a margem de rio não é 50 metros, é 5 metros de proteção. Imagina se cada estado fosse resolver isso. Quer dizer, a posição do governo, assim, a posição do governo não é essa. O presidente Lula falou que ele não vai acabar com a reserva legal, que ele acha que ele deve dar condições para as pessoas cumprirem a lei, não afrouxar, né, ou anistiar quem desmatou ilegalmente, e não dizer que cada estado vai resolver se vai ser 50 metros ou 5 metros a área de proteção. Claro que você tem que dar formas do estado ter alguma flexibilidade, mas imagina um rio que divide Santa Catarina e Paraná. De um lado protege 50 metros, do outro lado protege 5. Isso já acontece hoje. Isso não tem pé nem cabeça, Já acontece porque hoje. A lei é nacional. É claro, está do bioma. Se você der, de um lado você tem Tocantins, o mesmo rio separa Tocantins e Mato Grosso. De um lado a APP é de uma largura e do outro da outra, porque a legislação atual determina assim, já é assim hoje. A legislação atual é em função do tamanho do rio, né, do volume dele. Por exemplo, um rio, né, de 100 metros, de 200 metros de largura, né, a lei diz qual é a margem que deve ser protegido, independente do bioma. O que o bioma diz é a reserva legal, se é de 20 ou 35 Agora, ou 80%. Do que vai constar no código? O que vai ter? 30 metros e 50 nas áreas ao longo das nascentes? Os técnicos da Embrapa, foi a expressão que eles usam, ou que usaram, dizem que essa margem imposta pela lei atual é uma margem tirada da cartola, porque ela é arbitrária.